Oi, padre, boa tarde. Oi, Ana, oi, Liliana. Boa noite, gente. Oi, Oi, padre. Bia, boa Boa noite. noite, a bênção. Deus abençoe, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. Pessoal chegando, pessoal. Que bom. Que alegria, né, padre? Chegou mais um mês. Mais um mês, graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos com essa oportunidade maravilhosa de beber da sabedoria dos Santos Padres. Amém, é verdade, padre. Que maravilha, viu? E ainda mais para essa encíclica fresquinha. Pois é, recém-saída, né? É, recém-saída e maravilhosa. Principalmente por esse mundo, né? Que anda com tantas coisas que nos rouba a paz. Então, o Espírito Santo sempre dá um jeito de chegar uma resposta de Deus para nós, né, padre? E dessa vez de maneira muito providencial, né? Especialmente providencial durante esta oportunidade que nós vamos ter hoje de conhecer, de ver como que foi providente essa bênção de Deus, essa providência, né, de Deus, de inspirar o Papa Francisco a falar do coração de Jesus, né, de trazer de novo essa presença do coração de Jesus para nós, né? Eu acho que é uma coisa riquíssima. É mesmo. Amém. Eu tô aqui enviando também os convitinhos, lembrando o pessoal que a live começou, que é uma maravilha. Esses lembretes que a gente recebe. A gente fala, ai meu Deus, perdi a live, não vi o horário, então receber os convitinhos é sempre uma benção. Muito bem. Oi, Ângela, oi, Terezinha, oi, Vera. Muito bom, gente. Que bom que vocês foram chegando. Ao longo da live chegam mais. E depois também que é muito bom ficar gravado para quem tem que assistir mais tarde, né, padre? Justamente, isso com certeza. Depois muita gente vai ter oportunidade de acompanhar ainda. Isso mesmo. Nós também de compartilharmos e então espalharmos o amor, já que hoje a gente vai falar especialmente desse amor de Cristo. Então vamos lá, padre. Somos todos Vamos lá, então. ouvidos. Vamos lá. Vamos pedir que essa luz de Deus também, que Ele nos acompanhe e nos proteja durante este momento que vamos ter para voltarmos ao seu Sagrado Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já começamos com esse pedido lindo, né? A Com Jesus. certeza, não poderia faltar, né? Falar do coração de Jesus sem essa jaculatória não dá certo, não funciona, né? Verdade, Padre Tiago, maravilha. Pois bem, então hoje nós vamos refletir sobre essa encíclica recém-saída, saída no mês passado, né? Que é justamente a encíclica de Lex Nos, né? Ele nos amou, né? Ele nos amou. Sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. O Papa Francisco se propôs a escrever mais uma vez sobre o coração de Jesus. Não é o primeiro Papa que escreve sobre a devoção ao coração de Jesus, mas se propôs a mais uma vez falar sobre o coração de Jesus com essa encíclica tão cheia de espiritualidade, tão cheia justamente de sabedoria, e como disse o Papa Francisco, o convite para voltarmos ao coração de Jesus, nós que somos hoje uma humanidade sem coração, né? Podemos dizer que de fato, né? É um convite de um coração para uma humanidade sem coração. O primeiro capítulo dessa encíclica, o Papa vai falar justamente sobre a importância do coração. Ele vai retomar algumas categorias sobre como se compreendia o coração. Então ele pega do grego, né, o grego clássico, né, o cardia,
né, que aí dá nome a tudo que se relaciona ao coração hoje, né, o cardiologista, enfim. Ele vai retomando a importância do coração, justamente tendo em perspectiva o que o coração foi significando. E quais foram os significados que nós já tivemos para o coração. E claro, de todos esses, o mais belo, sem sombra de dúvida, é ver o coração como o lugar onde nós encontramos a Deus. Né? Se nós podemos começar já observando nesse primeiro capítulo algo fundamental, é que o coração é o lugar do encontro com Deus. Né? E é claro, como vai dizer o Papa Francisco no número 5, o coração é igualmente o lugar da sinceridade, onde não se pode enganar ou dissimular. Achei muito bonita essa palavra do Papa Francisco. É o lugar da sinceridade, da verdade. Não se engana o coração, né? Como dizia Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? E é verdade, o coração, nós sabemos, nós falamos, meu coração diz, eu sinto no meu coração. Claro, nós sabemos que são forças de expressão, o coração não diz nada, né? O que diz é a mente, mas, de certo modo, podemos dizer que o coração diz muito a nós, né? Sim. Embora racionalmente nós sabemos que não é o coração que raciocina, podemos dizer espiritualmente e afetivamente Mas que o coração diz muito. ele palpita de Pois formas é, diferentes, né, padre? Isso que é muito interessante, né? Dependendo da situação que a gente vive, o nosso coração palpita de uma forma, né? exatamente, né? E justamente esse palpitar do coração é o que justamente faz o entre seis aspas, o pensar do coração, né? O coração pensa com o amor, né? Então é muito bonito perceber justamente isso, o lugar da sinceridade, né? É bonito perceber que de fato o coração, podemos dizer também, é o lugar da verdade, né? Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Pois o coração é o lugar da verdade, portanto, o coração é o lugar de Deus. E claro, o Papa Francisco vai fazer também, nesse primeiro capítulo, um convite a regressarmos ao coração. É interessante que ele vai dizer o número 9 neste mundo líquido, tomando justamente o exemplo de Zygmunt Bauman, um filósofo tão presente, tão usado no nosso tempo. Ele vai dizer: neste mundo líquido é necessário voltar a falar do coração, indicar onde cada pessoa, de qualquer classe e condição, faz a própria síntese, onde os seres concretos encontram a fonte e a raiz de todas as suas potências, convicções, paixões e escolhas. Nisso, o Papa quer dizer que num tempo tão líquido, onde tudo é superficial, onde tudo é passageiro, onde nada é estável, o coração é justamente o lugar da estabilidade. Como ele bem recorda, o lugar das potências, das convicções, paixões, escolhas, enfim, é o convite a voltarmos àquilo que nós temos de mais profundo e o que de fato nos faz humanos. Né? O Papa ainda vai falar justamente desse tempo da tecnologia, né, onde tudo é tão superficial e artificial. Voltar ao coração, esse convite a regressar ao coração, é justamente a voltarmos àquilo que nos faz sermos realmente humanos. Porque, de fato, a única diferença de nós para os animais é essa capacidade de amar. Nós amamos, né? Com certeza, qualquer filósofo que ouvir eu dizendo isso vai dizer: não, o que nos diferencia dos seres animais ou dos animais é que nós podemos racionalizar. Verdade, tá bom. Mas uma dinâmica espiritual é diferente. É. Né? O que nos diferencia dos animais não é o raciocinar, mas a capacidade de amar. Né? O amor é a grande diferença. Por isso, esse convite do Papa Francisco a voltarmos ao coração, porque ele vai dizer que, justamente nessa humanidade tão tecnológica, falta uma coisa fundamental: falta o coração. E de fato é. Então, o Papa Francisco vai fazer nesse primeiro capítulo um grande convite a reencontrarmos o sentido do coração dentro da nossa humanidade. Não ser só, claro, podemos dizer, não ser só um órgão, né? Não só aquele que bombeia o sangue pelo corpo, com vértebras, artérias, enfim, não só essa dimensão física, mas compreender o coração com uma outra perspectiva mais profunda. Perceber que o coração, de fato, é o que nos faz humanos e, ao mesmo tempo que nos faz humanos, nos aproxima do divino, porque é no coração humano que está a presença de Deus. Então, o convite que o Papa faz para que possamos
voltar a amar, olhar o coração, não com categorias filosóficas, categorias de grandes alocuções, olhar o coração na simplicidade do que ele é, lugar de encontro com Deus. E, claro, o Papa ainda vai trazer nesse primeiro capítulo, um subtítulo que ele vai trazer é o coração que une os fragmentos. E é bonito porque justamente, como ele fala que na nossa sociedade, cada vez mais dominada pelo narcisismo e pela autorreferencialidade, a nossa sociedade é uma sociedade anti-coração. Porque o coração, ele não está aberto para si, ele está aberto para o outro. Então, numa sociedade extremamente narcisista, fechada em si, numa sociedade cada vez mais autorreferencialista, onde eu sou o centro de tudo, o coração não tem espaço, o coração é colocado como, perdão pela expressão, um marginal. Podemos falar da marginalidade do coração. Então, o convite do Papa é perceber que o coração, especialmente podemos dizer o coração de Jesus, une justamente os fragmentos dessa sociedade que nós temos, tão dilacerada, tão destruída, de fato tão em cacos. No coração de Jesus se reúne tudo isso. Podemos dizer que no coração de Jesus se faz a síntese perfeita do amor. Porque reúne tudo isso numa coisa só. E ele vai dizer, no número 19, que o coração é também capaz de unificar e harmonizar a própria história pessoal, que parece fragmentada em 1000 pedaços, mas na qual tudo pode adquirir sentido. Vejam, o que o Papa quer dizer para nós é que todos nós, todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós somos frágeis, todos nós somos fragmentados pelas dificuldades, pelas feridas, pelas dores, mas o coração é justamente o lugar onde somos capazes de reunir tudo isso e unificar tudo isso e colocar em direção a Deus. Então, o coração, de fato, é o lugar que une toda a nossa história, todos os fragmentos da nossa existência, une tudo isso. Então, o convite, quando o Papa faz esse convite a voltarmos ao amor, a voltarmos ao coração, é justamente para voltarmos a nos integrarmos, a sermos inteiros para Deus. E ele vai dizer ainda no número 20 que na era da inteligência artificial, não podemos esquecer que a poesia e o amor são necessários para salvar o ser humano. Vejam a importância de justamente não olharmos somente as dimensões tecnológicas ou mesmo tecnicistas, como temos tão forte no nosso tempo. Ele fala dessas duas coisas fundamentais, poesia e amor. Olhar a própria vida, olhar a vida humana que nos cerca, nós somos todos irmãos, olharmos uns aos outros a partir dessa perspectiva. Uma vida cheia de poesia e de amor. Uma vida capaz de transformar em versos a beleza do coração, mas, sobretudo, uma vida capaz de amar. Esse é o grande convite que o Papa nos faz ao voltarmos os nossos olhos ao coração. É olhar o coração como o lugar do amor, não só de pequenos sentimentos, mas o lugar do amor profundo que vem de Deus. Esse é um convite fundamental. Então, o convite também, ao mesmo tempo, a amarmos uns aos outros. O mandamento do Senhor é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a palavra de Jesus aos seus discípulos. Então, o convite de olharmos o nosso coração, voltarmos ao coração, justamente para amar. A capacidade que todos nós temos. Todos nós podemos amar. Mas para isso precisamos olhar o coração. Não dá para amar com a epiderme. Não se ama com o cérebro. Não se ama com os ouvidos. Não se ama com o estômago. Se ama com o coração. Então, quando o Papa nos faz esse primeiro capítulo, o convite a voltarmos ao coração, a compreendermos de novo o coração, é justamente compreendermos o que é o coração para cada um de nós. Até aqui. Muito bonito. Já lembrei de Santa Teresinha da última live nossa, né? Que escolheu ser o amor, o coração da igreja, né? Santa Teresinha fez a síntese do coração. Isso mesmo. Que lindo. E lembrar também que essa capacidade de amar é a capacidade também de escolher pelo amor, né, Padre? Optar por amar, né? Querer amar, querer esse coração de carne, não de pedra. Querer esse coração igual ao de Cristo. Então, a gente deve desejar realmente viver esse amor.
E justamente o desejo de amar, né? Um dos profetas, se não me falha a memória, Jeremias ou Ezequiel, acho que Ezequiel, se não me falha a memória, diz justamente a profecia do Senhor: tirarei do vosso coração de pedra e colocarei um novo coração de carne. Então, o convite justamente para redescobrirmos a força do coração, o que o coração pode fazer por nós, pode fazer na nossa vida. Pois Muito bem, bem. no capítulo 2, o Papa Francisco vai tratar sobre os gestos e palavras de amor. E esse também capítulo é belíssimo, porque justamente nos recorda que o amor, ele precisa ser manifestado. Uhum. Ninguém ama em silêncio, não é possível amar em silêncio. Nós sabemos quem ama de verdade quer falar do amor, né? Quem ama de verdade quer anunciar o amor. Quando nós olhamos tantos casais enamorados, é justamente isso. Eles querem anunciar, eles querem falar, né? Eles falam para todo mundo: olha, é meu esposo, é minha esposa, é meu namorado, é meu noivo, é minha noiva, é minha namorada, enfim. Então, manifesta o amor, tem essa índole de querer ser anunciado, né? O amor não consegue ficar calado, não é guardado. O amor é expressado. E aqui o Papa Francisco recorda justamente essa ideia, né, a importância de gestos e palavras de amor. Porque ele mesmo vai dizer que Cristo não quis explicar o amor exaustivamente. Ele mostra o amor. Nós já temos muita gente que faz discursos bonitos sobre o amor. Pessoas que fazem textos maravilhosos, pessoas que escrevem verdadeiras obras fenomenais, colossais sobre o amor. Mas fica na palavra, fica na palavra. É diferente o amor concretizado em palavras e gestos. E nós temos um teólogo, Amadeu Tintini, né, um teólogo que trata muito sobre essa questão afetiva, de relações humanas, e a tese de doutorado dele, se não me falha a memória, ele tratou justamente do amor, cujo título é Por Amor, Com Amor e No Amor. Amor, que bonito. Então, a importância do amor. E aí, claro, como diz o Papa Francisco, o Senhor nos mostra o amor concretamente. Ele não faz é, elucubrações sobre o amor. Ele ama concretamente, com gestos. Ele mostra que ama. Então, a importância é justamente nisso. Isso se torna muito mais evidente quando vemos o modo como Jesus age. Jesus age, as ações de Jesus são o testemunho do amor dele, né? Jesus ensina os discípulos a amar, mas Jesus mostra como amar, ele dá testemunho do amor, né? Num tempo em que tantas pessoas falam sobre o amor, o que falta é justamente esse gesto de amar, Uhum. né? E aí, no número 36, o Papa Francisco vai recordar justamente da hemorroísa, por exemplo, né? O gesto de amor de Jesus para com aquela mulher, ela tocou Jesus e no meio de tantas dificuldades ali, se ressoa justamente essa questão do toque. E o Papa Francisco vai dizer assim: o Senhor conhece a bela ciência das carícias. A ternura de Deus não nos ama com palavras, aproxima-se de nós e, estando perto, dá-nos o seu amor com toda a ternura possível. Então, quando o Papa fala disso, ele também quer recobrar a importância, por exemplo, nesse caso do toque. Então, mostrar o amor concretamente passa por essas dimensões. E por que isso é importante? Por que o Papa fala sobre isso? Porque hoje, falar sobre carícia, sobre carinho, é uma coisa que está quase que, não sei se podemos dizer totalmente, mas quase totalmente corrompida. Porque ninguém tem esse toque despretensioso. Numa sociedade tão sexista como a nossa, todo toque, todo carinho, toda demonstração de amor e afeto sempre tende a algo a mais, né? Todo mundo sempre pensa assim: ah, tá dando carinho, tá querendo algo a mais. O que é uma perversão, porque a nossa relação com Deus gira justamente a partir disso, do toque. Nós temos um Deus que toca a nossa existência. E a vida de Jesus mostra muito isso. Jesus não se abstém de tocar as pessoas, né? Toca o cego, toca aquele homem defunto, né? Cuja mãe estava ali enterrando o jovem defunto. Jesus toca as dores das pessoas, toca o leproso. Então, a importância do toque, né? Então, volto a dizer, não dá para amar somente com palavras. Nós precisamos amar com gestos, precisamos amar de maneira concreta, precisamos tocar as pessoas, sentir a presença do outro. Então,
É importantíssimo isso, ver que Jesus manifesta essa questão do toque. Jesus, o Papa Francisco vai elencar várias cenas em que Jesus toca as pessoas, toca com a sua própria mão, volta o olhar para as pessoas, se envolve com as pessoas, como se envolveu com a mulher pega em adultério. Enfim, o Papa vai elencar vários destes gestos, essas formas concretas de amar. E depois o Papa Francisco ainda vai tomar o exemplo do olhar. Né? O Papa Francisco, ele traz, claro, é muito jesuítico isso, né? Ver esses detalhes, e ele vai trazer esse detalhe do olhar. Jesus vê, vê as pessoas, diferente de simplesmente passar o olho. Jesus enxerga, ele vai mais profundo, ele vai mais além. E aqui o Papa Francisco vai tomar vários exemplos de como Jesus viu, por exemplo, as multidões, viu os dois irmãos que ele ia chamar para discípulos, viu, se encheu de compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Então vejam, o Papa Francisco traz diversos exemplos do olhar de Jesus para nos recordar que o amor de Deus também passa por essa dimensão. O Senhor olha cada um de nós. O amor dele é também de nos ver, de dar espaço para nós aos seus olhos. O Senhor nos enxerga. Essa é uma grande diferença. Saber que temos um Deus que realmente olha para o nosso coração. E por fim, o Papa ainda vai trazer, claro, naturalmente, Jesus demonstrando os seus gestos de amor pela palavra. Jesus fala. Como não tomar, por exemplo, o Papa Francisco vai tomar aqui o exemplo de Lázaro, né? A demonstração de que Jesus amava Lázaro, como amava as suas irmãs também, porque eram amigos próximos de Jesus. Então, o amor que manifesta pela palavra. Jesus diz a Marta: seu irmão vai ressuscitar. É o amor de Jesus manifesto pela esperança. Olha, tenha fé, tenha esperança, ele vai ressuscitar. E mesmo no alto da cruz, há também um grande grito de amor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O amor daquele que se entrega inteiro por nós, até o último suspiro. Então vejam, a palavra de Jesus é sempre uma palavra de amor. O Senhor nos dá esse amor concretizado na sua palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansados, permanecei em mim. Amai-vos como eu vos amei. Olha, eles não têm o que comer, são gestos, são palavras de amor, de um Deus que se importa. Então, o Papa Francisco traz e nos convida justamente a aprendermos, a termos de novo gestos de amor, palavras, toque, olhar, para nos mostrar que o amor não dá para ser só escrito. Então, todo mundo escreve hoje em dia no WhatsApp, eu te amo. Não dá para só escrever, o amor tem que mostrar, tem que ser assim, face a face. Eu preciso tocar a cara daquele que eu amo. Eu preciso olhar nos olhos daquele que eu amo. Então, a importância destes gestos para serem também uma forma de amar. Que o nosso amor não seja estéril, mas seja manifestado concretamente na nossa relação uns com os outros. E olhar como Jesus, né? E cada um importa, né? Deus não olha pra gente como um grande rebanho, ele olha cada um como uma ovelha, né? Se um de nós nos perdermos, ele vai atrás de cada um de nós, porque ele tem esse olhar de amor para com cada um. Essa troca de olhar com Jesus é muito linda, né, Padre? E quando nós E pra- recordamos o ano da misericórdia, o logotipo do ano da misericórdia trazia uma coisa muito bonita sobre o olhar, porque era Jesus como o samaritano acolhendo aquele que estava doente. E depois pode pesquisar novamente o logo. Não existem 4 olhos, mas Hum, 3. 3 olhos. Um de um lado de Jesus, o outro do lado daquele que era acolhido, daquele que estava ferido, e um olho que junta, né, o olhar de Jesus com o olhar desse homem, para dizer que o olhar de Deus se confunde com o nosso olhar. Né? Deus nos olha e o olhar dele se confunde com o olhar da humanidade. Né? É algo belíssimo, belíssimo. lindíssimo. E a hora que o senhor falou das palavras, eu
O senhor falou da cruz, né? Para mim, uma palavra que também traduz todo o amor de Deus é o Pai perdoa-lhes. Que Que prova de também é um amor, gesto de né? uma palavra de amor. Né? Daquele que estava sendo flagelado, morto, Pai, perdoa-lhes. Olha, e se isso não for gesto de amor, se isso não for uma demonstração concreta de amor, meu Deus, o que vai ser? Isso mesmo. Muito maravilhoso. Eu não sei se tem aqui alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Podem ir Pergunta a colocando, gente se ainda não quiserem. teve, só o pessoal acenando que chegou. A Ângela completando algumas frases do Senhor, coração de Jesus, síntese perfeita de amor, ninguém ama no silêncio. Muito lindo. Isso Muito mesmo. bem. Pois bem, então, o terceiro capítulo nos convida a olhar muito mais estreitamente agora o coração de Jesus. O terceiro capítulo é intitulado Este é o coração que tanto amou. E já no início desse capítulo, número 48, o Papa vai dizer assim: a devoção ao coração de Cristo não é o culto a um órgão separado da pessoa de Jesus. O que contemplamos e adoramos é a Jesus Cristo por inteiro, o Filho de Deus feito homem, representado numa imagem sua, em que se destaca o seu coração. Neste caso, o coração de carne é entendido como imagem ou sinal privilegiado do centro mais íntimo do Filho encarnado e do seu amor ao mesmo tempo divino e humano. Porque mais do que qualquer membro do seu corpo, é o índice natural ou o símbolo da sua imensa caridade. Então, como o Papa nos convida a refletir justamente sobre a devoção ao Sagrado Coração, é percebermos que nós não estamos venerando o órgão do coração de Jesus. Nós estamos venerando e adorando a Jesus por inteiro. Nós não separamos o coração de Jesus do resto do corpo. Prova disso que as imagens do coração de Jesus sempre estão o Nele. coração junto do corpo de Jesus, né? Mas é justamente percebermos que, ao não venerarmos o órgão, estamos venerando justamente o centro do Senhor, da onde brota justamente a caridade divina, o amor divino. Então não é o culto ao órgão isolado, mas a Cristo inteiro sintetizado no seu coração, de onde brotam os tesouros da sabedoria, da ciência, de onde brotam os sacramentos da igreja, afinal, seu coração transpassado pela lança jorra sangue e água, e ali jorram os sacramentos da igreja. Então, é percebermos que estamos venerando o centro de Jesus Cristo. E é justamente venerando a Jesus Cristo que estamos venerando a fonte da nossa salvação. O coração de Jesus é justamente a fonte da nossa salvação, da nossa redenção, porque do coração de Jesus que brota a fonte da salvação para cada um de nós. E depois o Papa Francisco ainda vai nos recordar que nós, no número 49, nós veneramos essa imagem que o representa, mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade, em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar pelo seu amor humano e divino. Então, para recordar que nós estamos adorando a Cristo vivo, Cristo inteiro, que no seu coração ama a nossa humanidade, ama a cada um de nós. Portanto, em pensar que nós, ao olharmos a devoção ao coração de Jesus, estamos voltando o nosso coração e a nossa vida a Jesus inteiro. Olhamos o coração, mas como centro de um Jesus inteiro. Jesus que está inteiramente vivo, inteiramente presente no meio de nós. E por isso mesmo, como vai nos dizer o Papa Francisco, ninguém deve pensar que essa devoção nos possa separar ou distanciar de Jesus Cristo e do seu amor. Pelo contrário, justamente ao venerar o coração de Jesus, somos convidados a voltar cada vez mais perto dele. Venerar o coração de Jesus não nos separa de forma, pelo contrário, nos une, nos aproxima, do coração desse Deus que tanto nos amou. Então isso para nós é algo fundamental, não podemos jamais esquecer nisso. É um coração vivo, pulsante hoje, né, Padre? Exatamente. Continua vivo, pulsando e nos amando hoje, naquele corpo glorioso, né? Tudo se transformou num grande corpo glorioso, né? E justamente é venerar isso, um coração que está vivo, pulsa por nós, né? É um coração que ainda nos ama. Porque E a claro, gente, olha, é muito importante isso, porque a gente tem sim a tendência de pensar no Sagrado Coração como a imagem que a gente vê naquele coração rodeado pela coroa de espinhos, que sofreu por nós, né, que sofre pelos pecados da humanidade.
Mas a gente também tem que sempre lembrar desse coração, da onde jorrou sangue e água, como o senhor falou, e da onde saem esses raios luminosos que nos alcançam, nos amam, hoje na glória do Pai, Ju- né? A gente tem que Justamente. pensar nesse coração vivo, isso é muito bonito, maravilhoso. E aí, o Padre Miguel colocou até aqui, coração de Jesus, eu confio em vós. Isso mesmo, Amém, a jaculatória que rezamos tanto no apostolado da oração. isso mesmo. E, ainda continuando neste capítulo, o Papa vai recordar justamente a veneração à imagem do coração de Jesus, a importância justamente que tem a veneração da imagem em tantos lugares do nosso mundo, né? Tantos lugares onde vemos exposta a imagem do coração de Jesus, tantos lugares que tem uma imagem, um quadro, para dizer que é importantíssimo, de fato, venerar a imagem, mas perceber, aí o Papa Francisco nos aconselha, perceber que venerar a imagem precisa ter um significado, né? É fundamental conhecermos, compreendermos o que é que estamos fazendo ao venerarmos a imagem do coração de Jesus. Esse coração tão aberto por nós, né? E como você disse justamente, cercado de espinhos, com a chama ardente da caridade do coração de Jesus, qual é o significado de voltarmos nossos olhos para essa imagem? Então, o Papa Francisco nos convida a justamente termos uma compreensão, né? Entendermos o que é que nós estamos venerando ao olhar a imagem do coração de Jesus. E aí ele vai dizer no número 55, o coração tem o valor de ser percebido não só como um órgão separado, mas como um centro íntimo que gera unidade e, ao mesmo tempo, como expressão da totalidade da pessoa, o que não acontece com outros órgãos do ser humano. Então, vejam, quando nós olhamos ao coração de Jesus, nós percebemos o centro da unidade. Olhamos o nosso coração e percebemos a unidade do nosso corpo, né? Porque o sangue que passa pelo corpo inteiro passa sempre pelo coração. Aqui está o centro da nossa existência. Aqui é a fonte justamente onde se bombeia a vida para o nosso corpo. E o coração de Jesus é, portanto, o mesmo para a vida da igreja. A vida que passa a igreja por inteiro pulsa no coração de Jesus. É do coração de Jesus que sai a vida da igreja. Então, ao olharmos o coração de Jesus, somos convidados justamente a olharmos o coração da unidade, onde a igreja se une. Toda a igreja está unida ao coração de Jesus. Então, toda a experiência que nós temos de igreja, espalhada nos quatro cantos do mundo, com as suas mais diversas formas, toda ela encontra o seu centro no coração de Jesus, porque a vida da igreja parte necessariamente do coração de Jesus que nos ama. Então, Ô, quando padre, olhamos a imagem, só falar uma coisa bonita. Eu lembrei de uma coisa que uma amiga falou para mim ontem. Ontem a gente peregrinou, né? Nós fomos lá para Canção Nova e eu tenho uma amiga que gosta muito de ir lá e não pôde ir. Daí ela falou assim para mim: Bia, me leva no seu coração. E, gente, isso é muito bonito. Porque quando eu cheguei lá na missa e que eu estava, né, ali naquele louvor, naquela gratidão por poder estar ali, eu encontrei esse pedido no meu coração. E foi do meu coração que eu entreguei ela no coração de Cristo. Então, como realmente tudo isso faz sentido, né? Como a gente carrega o amor no coração. Né? Isso é maravilhoso. de fato, o coração justamente é de fato a fonte, né? Não é poético dizer isso, é real. O coração é uma fonte onde nós trazemos as pessoas que nós amamos, né? Nós não carregamos só na mente, nós carregamos no coração, né? Há uma frase que eu guardo muito comigo do Dom Cícero, que foi meu formador, hoje é o bispo auxiliar na região episcopal Belém, e certa vez ele falava para os seus familiares, quando perdeu um irmão, ele dizia aos seus familiares que nós não podemos sepultar no nosso coração aqueles que nós amamos. O coração também é o lugar da vida. Nós sepultamos, sim, na terra aqueles que se foram, mas não podemos sepultar no nosso coração. No nosso coração eles precisam estar vivos, né? E eu nunca me esqueci dessa frase, porque de fato nós carregamos no nosso coração aqueles que nós amamos. Isso é fundamental, né? Como o exemplo que você deu, carregou no seu coração. E lá na Canção Nova lembrou, estava aqui junto. Então, É, a força que tem justamente essa presença do coração na nossa vida, quanto mais do coração de Jesus. Né? Se nós nos lembramos uns aos outros no nosso coração, quanto mais Deus nos lembra no coração do seu Filho. é por isso, né,
Porque nós nos encontramos no amor, né? Seja aqueles que já partiram, saíram do tempo, seja os que estão aqui com Jesus, todos nesse amor, né? A gente continua vivo e se encontra no amor. Por isso a unidade que o senhor falou agora tão lindamente, que é essa unidade ao coração de Cristo. Justamente. Pois bem, depois o Papa Francisco ainda vai recordar as expressões do magistério, né? Recorda que os seus predecessores, vários deles trataram da devoção ao coração de Jesus, vários deles falaram e incentivaram muito a devoção ao coração de Jesus, né? Trazendo justamente importantes colaborações do magistério da igreja para compreendermos a força que tem essa devoção, e de fato uma devoção que atravessa décadas, né, presente na igreja, né? Todos os anos nós celebramos a festa do coração de Jesus, e não é pouco dizer que de fato é uma grande festa, né? Não é uma festa somente litúrgica, mas em quase todas as comunidades, especialmente no nosso país, é uma grande festa, né? É uma festa que transcende a própria missa, a própria Eucaristia, porque a festa vai além, as pessoas se reúnem além da Eucaristia, mas para continuar a festa entre elas, né? E nós vemos, quando chega o dia do coração de Jesus, como cresce, como é bonito, tantas comunidades fazendo a hora santa diante de Jesus sacramentado em reparação, né? Os padres do mundo inteiro celebrando com amor, com devoção o coração de Jesus, né? O próprio apostolado da oração, a rede mundial de oração do Papa, tão presente, tão firme, com tantos homens e mulheres com as suas fitinhas vermelhas É maravilhoso. espalhadas pelas nossas comunidades, né? Então, o Papa Francisco vai justamente recordar isso, a importância e como o magistério da igreja incentivou justamente que tivéssemos essa devoção. No capítulo 4, o Papa Francisco vai intitular Amor que dá de beber. E aqui o Papa vai nos recordar justamente que, em primeiro lugar, a nossa humanidade tem sede de amor. Isso é uma verdade. E mais do que nunca hoje, a nossa humanidade é sedenta de amor. E o Papa, nesse capítulo, vai nos mostrar justamente que, desde a Sagrada Escritura, o amor de Deus nos alimenta. O amor de Deus mata a nossa fome, mata a nossa sede. E ele, inclusive, vai elencar diversos versículos que nos falam da força do amor de Deus. Recordo alguns aqui, por exemplo, Isaías 43:4, és precioso aos meus olhos, eu te amo. Ou mesmo Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso te atraí com misericórdia. Então, o Papa nos recorda que desde sempre o Senhor nos amou. Desde sempre o amor de Deus vem nos acompanhando para nos alimentar, para matar a nossa fome, matar a nossa sede. Então, de fato, isso ressoa para nós como fonte de esperança, né? Um amor que vem a nós. O Senhor mata a nossa sede de amor, a nossa sede de esperança, a nossa sede de alegria. Então percebemos justamente que nós temos um Deus que se importa com cada um de nós. E depois o Papa ainda vai recordar a força que teve o amor de Deus ao longo da história, recordando alguns santos, como Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, enfim, ele vai recordando justamente a presença do amor de Deus na história e como o amor de Deus ressoou no coração de tantos santos a ponto deles não conseguirem querer outra coisa senão o amor de Deus. E aqui podemos recordar com certeza de Santa Teresinha, né, que experimentando a profundidade do amor de Deus vai dizer, olha, me resta só amar, eu quero seu amor. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Porque justamente entendeu, compreendeu a força que tem o amor, deixou o amor de Deus ressoar, né? Deixou o amor de Deus ressoar na sua vida. E tantos outros santos que também foram vivendo a sombra do coração de Jesus. Tantos santos que se depuseram a escrever, né? Se propuseram a escrever e voltaram tantas vezes a refletir sobre o coração de Jesus. Então, como esse coração ainda inspira cada um de nós, inspira a nossa humanidade, de maneira especial quando Santa Margarida Maria Alacoque tem a visão, o coração de Jesus, e que ali se mostra, e o Papa Francisco recorda isso, justamente a síntese que ela também faz do amor de Deus, né? Jesus se mostra tão amoroso a essa mulher e pede a ela que de fato se cresça, se renove
o amor da humanidade ao coração dele, porque o coração dele tanto nos ama. Então o Papa Francisco nos recorda justamente que o Senhor nunca nos deixa de amar. E ele vai tomar exemplos de diversos santos, como São Francisco de Sales, Santa Margarida Maria Lacoque, São Cláudio de la Colombière, São Charles de Foucault, Santa Teresa do Menino Jesus, tantos santos que vão vivendo a sombra do coração de Jesus, e ele vai justamente trazendo estes santos, vai explicitando alguns elementos da vida destes santos, a sombra do coração e do amor de Jesus, nosso Senhor. E por fim, o último capítulo, capítulo 5º, tão importante como todos os outros, vai trazer justamente como tema amor por amor. E nesse capítulo me chamou um tanto a atenção porque justamente percebermos que o amor, há uma frase que diz que amor com amor se paga. E nós percebemos como isso é uma urgência para a nossa humanidade. Quando o Papa Francisco falava dessa encíclica, falar de coração para uma humanidade que parece sem coração, isso torna ainda mais forte, perceber que nós precisamos justamente aprender a amar e devolver amor. Né? Ou melhor, sermos amados e devolver amor. Né? Às vezes, nós vivemos muito na dinâmica do eu ser amado. O Papa Francisco já falava lá atrás da tentação do autorreferencialismo. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer amar. Todo mundo se fecha para amar. Todo mundo quer ser querido, mas não quer querer ninguém. Né? São Então, Francisco, né, padre? Que eu procurei mais amar do que ser amado, né? justamente. E como ele vai dizer, é dando que se recebe. E a nossa humanidade vive justamente da dinâmica contrária. Eu quero receber primeiro e depois eu penso se vale a pena dar algo. Não, é o contrário. É dar, é amar, para que depois isso também volte para nós. E aí o Papa Francisco vai nos convidar justamente, em primeiro lugar, a prolongar o nosso amor aos irmãos. Recordar mais do que nunca a importância que nós temos enquanto somos irmãos uns dos outros. Precisamos amar uns aos outros. O convite que o Senhor faz do amor hoje é justamente para que nós recordemos o mandamento fundamental de Jesus. Amai o próximo como a ti mesmo. Nós queremos ser amados, mas não amamos o próximo. Nós estamos nos esquecendo de viver o mandamento completamente. Né? Numa humanidade tão seletiva, nós selecionamos aquilo que nós queremos e como queremos. Não, o Senhor não nos ensina isso. Ama o teu próximo e ama como a ti mesmo. E, bom, Como quando a gente fala assim, a gente pode, né? Eu pelo menos penso, se eu me vejo, né? Se eu me percebo, pela graça de Deus, uma filha de Deus, amada por Ele, amar o outro como a mim mesmo é enxergar no meu irmão também um filho de Deus, tão amado quanto eu, né? Somos irmãos nesse amor que Deus tem por nós por primeiro. Então, tudo é o amor, né? de fato, tudo se resume no amor. Tudo é o amor. E o Papa Francisco vai trazer justamente para recordar essa importância do amor aos irmãos, ele vai recordar que isso não é invenção da igreja, isso vem da palavra de Deus. Quando ele traz alguns exemplos, primeiro Jesus falando, todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois vai dizer, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, toda a lei se resume neste único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro João vai dizer, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então, a importância de amarmos os nossos irmãos, de olharmos os outros não como os nossos inimigos, como a nossa sociedade tem vivido. Nós estamos desaprendendo a ver o outro como nosso semelhante. Isso mesmo. E se isso já é absurdo para os que estão lá fora, é mais absurdo para nós que somos da igreja. Nós que somos igreja, nós somos os primeiros que precisamos dar testemunho deste amor ao próximo, de nós anunciarmos, mas também vivermos que os outros são nossos irmãos. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, vós sois todos irmãos.
todos, irmãos. Não é aquele que eu gosto, não é aquele que eu me sinto bem. Todos. Também aquele que eu não gosto. Também aquele que me aborrece. Todos somos irmãos. Ser irmão não é outra coisa senão isso. Claro, nós crescemos, nós amadurecemos a nossa relação com os irmãos, mas qual irmão pequeno que não vive justamente isso? Um aborrece o outro, um pirraça o outro. Faz parte, o ser irmão é isso. Mas precisamos levar isso, transpor isso para a nossa humanidade. Ver e percebermos que todos nós somos irmãos. E depois, o Papa ainda vai recordar a cada um de nós que nós precisamos também ser uma fonte para os outros. Ele vai convidar justamente que sejamos também fonte de vida para os outros. E no número 173 ele vai recordar, a partir de Orígenes, vários padres da igreja interpretaram o texto de João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva, como se referindo ao próprio fiel, ainda que seja a consequência de ele próprio ter bebido de Cristo. Mas é uma verdade, eu me alimento de Cristo, bebo da fonte da vida, mas também eu me torno fonte de vida para os outros. Então, eu levo vida para os outros, porque muitas vezes nós somos o único canal que as pessoas vão ter para conhecer a Jesus. Santa Teresa de Calcutá dizia: olha, a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas vão ver. Então, de fato, percebermos que na nossa relação de amor com o nosso próximo, nós somos fonte de vida para os outros. Nós precisamos ter um testemunho autêntico, verdadeiro do evangelho, porque, de fato, nós precisamos levar a vida para os outros. Então, nós que olhamos hoje nesta encíclica e que sempre olhamos na igreja o coração de Jesus, nós somos convidados a termos no nosso coração a mesma expressão do coração de Jesus. Somos convidados a ter tal sintonia com o coração de Jesus que o nosso coração bata da mesma forma e na mesma proporção que bate o coração dele. Está na mesma sintonia. Com certeza, muitos hoje já não se recordam disso, mas eu ainda me recordo, e você deve se recordar também, como eram os rádios antigos, que tinha que ficar procurando a sintonia, ficar rodando ali o botãozinho para procurar a sintonia. É isso, você precisa ir ajustando. Como nós ajustávamos o rádio, é ajustar a própria vida até encaixar, até encontrar a sintonia do coração de Deus. É certo que erramos e vamos aprendendo. Como errávamos pelo menos, às vezes a sintonia, mas uma hora você encaixa. Achei, é essa, ponto. Então, é sintonizar o nosso coração ao coração de Deus. É ter essa união ao coração dele. Podemos dizer, numa linguagem mais moderna, que nós precisamos estar todos conectados na mesma rede, que é a rede do coração de Jesus. Estamos Gostei. O todos nome da rede. sincronizados. Nome da rede, gente. Coração de Jesus. Tem que estar todo mundo nessa. Conectado nessa rede, né? Sincronizados nesta rede, o coração de Jesus que tanto nos ama. E depois, o Papa Francisco vai recordar ainda o sentido social da reparação ao coração de Cristo. E aqui ele vai recordar que toda a devoção, e especialmente a devoção ao coração de Jesus, passa necessariamente pela dimensão social. E por que isso é importante? Porque não dá para falarmos de amor, especialmente do amor de Deus, dizer que nós amamos o amor, amamos o coração de Jesus e nos esquecermos das inúmeras desigualdades que existem no nosso mundo pela falta de amor. Veja, as pessoas que passam fome, que passam sede, que não têm trabalho, que não têm teto, as vítimas das guerras, passam por isso não é por outra coisa, não pela falta de amor de quem está mais em cima, de olhar para os que estão mais embaixo. É a grande, profunda falta de amor da nossa humanidade. E aí voltamos lá atrás de novo, o autorreferencialismo. O Papa Francisco bate muitas vezes nessa tecla. A nossa humanidade é extremamente autorreferencialista, mas justamente tira o amor de Deus do centro para colocar a si mesmos. Então, justamente, isso tem uma consequência, a consequência social das pessoas que penam justamente pelas más escolhas daqueles que escolhem não amar. Então, o Papa Francisco vai recordar muito justamente isso, que não é outra coisa senão a estrutura do pecado.
a estrutura do pecado. A falta de amor abre espaço para o pecado se estruturar e estruturando extremamente nessa dimensão social. Porque aí faz tantas pessoas passarem necessidade, tantas pessoas morrerem, né, vai justamente acabando, diminuindo a vida humana, ao passo que o amor promove a vida. Enfim, neste quinto capítulo, o Papa Francisco vai trazer diversos exemplos, justamente de como retornar o amor. Né? Nós somos amados por Deus. E como voltamos esse amor a Deus? No amor ao próximo. Este amor por amor não é outra coisa senão isso. Devolver o amor a Deus, não só nos lados. É importante, claro, nós devolvemos o amor a Deus à medida que rezamos, à medida que o adoramos, à medida que estamos em contato com a sua palavra. Mas o Papa Francisco vai recordar também, neste último capítulo, nós não podemos viver alienados a ponto de vivermos tudo isso e esquecermos os nossos irmãos que estão concretamente do nosso lado. Ah, não, eu rezo pelos irmãos. É importante rezar. É muito importante. A oração é fundamental. Mas é preciso fazer algo também. É importante rezar com os lábios. Mas é mais importante ainda rezar com as mãos. Concretamente. Tocar, Então, tocar, olhar, tocar. falar. Exatamente. Então, esse amor por amor, o amor que nós recebemos de Deus, nós o devolvemos, nós podemos dizer entre 6 aspas, nós o pagamos à medida em que amamos os nossos irmãos. Não há outra forma. Amar a Deus concretamente é também amar o nosso semelhante, o nosso próximo. E assim, o Papa Francisco nos convida com essa nova encíclica a termos uma consciência mais profunda do que nós desejamos enquanto igreja, quando olhamos para o coração de Jesus. Nós não queremos outra coisa, senão aprender a viver esse amor de maneira concreta. O convite que o Papa Francisco nos faz com essa encíclica é percebermos, como é o título, ele nos amou. Verdade, ele nos amou. Nós precisamos amá-lo também. Amá-lo não só no sentido vertical, mas também no sentido horizontal, porque é assim que se forma a cruz. A cruz não se forma só na vertical, só eu e Deus. A cruz se forma eu e o próximo. Então a cruz é a grande expressão de amor. Então precisamos aprender, olhando o coração de Jesus, a amarmos de maneira vertical e de maneira horizontal também, porque é assim que se manifesta de verdade o amor de Deus. Amém. Meu Deus, que coisa mais linda. Não podia ser diferente, né, gente? Falando do amor de Cristo. O senhor falou de Santa Madre Teresa de Calcutá, também lembrei dela, por causa disso, desse amor caridade, né, que toca ao próximo. Quando ela dá aquele banho, não é? Naquela pessoa toda doente, com aquelas feridas horrorosas, e fala, nossa, irmã, não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela falou, nem eu só faço por amor, né? Então, isso é maravilhoso, é no amor. E também lembrei do Papa Francisco, nesse Dia Mundial dos Pobres que vivemos há pouco, né, padre? Uhum. Quando ele insistia, olhem nos olhos do pobre, olhem. Porque, gente, a verdade é essa, quando a gente olha mesmo, no olhar, no olho do outro, a gente enxerga o interior de cada um e a gente encontra Deus dentro de todo mundo, né? E esse amor que tem dentro de cada um nos une e tira a gente de dentro de nós mesmos, né? O amor nos coloca mesmo para fora, é natural. O amor transborda. Então, padre, que lindo. Nossa, muito obrigada. Que oportunidade linda de refletir essa carta com o senhor. Nossa, de uma forma tão verdadeira, tão olhando assim para nós com tanto carinho que o senhor tem. Obrigada, padre. Foi maravilhoso. E claro, não esquecermos de rezarmos pelo Papa Francisco, que tem trazido tantas inspirações para nós, e essa encíclica é prova disso, né? Palavras tão profundas, reflexões tão verdadeiras que o Papa Francisco tem trazido para nós, e como um pai mesmo, tem nos ensinado tanto, tanto, que o Papa Francisco continue tendo essa inspiração divina para que, de fato, nós possamos, enquanto igreja, voltarmos a fazer sempre aquilo que é a vontade de Deus para nós, né? Que possamos não nos esquecer de rezar pelo Papa, que tanto precisa da nossa oração, que possamos, inspirados por essa nova encíclica, reaprender a amar, mais do que nunca, no nosso tempo, reaprender a amar com profundidade. Amém. Amém. Olha, Amém. meu Sagrado Coração não está aqui pertinho de mim agora, mas aí eu olhei para o Jesus Misericordioso e desse coração que vem esses raios lindos, né, padre? Justamente. É Mas espera aí, maravilha.
não seja por isso, por falta de Pera. Sagrado Coração, não seja pela falta do coração de Jesus. Olha, Está gente, aqui conosco. então, olha, que linda. Como a gente falou, né? O coração que tanto nos amou, que é esse coração também vivo, aqui que pulsa por nós e jorra sangue e água, né? Com Vida sobre nós. certeza. Amém. Que lindeza, Padre. Amém. Que bom. Então, nesse Que bom mais uma amor, oportunidade. né? Nesse amor, a gente pede a sua bênção, Padre. E já, né, na certeza e na alegria que logo nos encontraremos de novo aqui para mais uma encíclica, com a graça de Se Deus. Deus quiser. Pois bem, então vamos pedir essa bênção de Deus, pedir a bênção do coração de Jesus, que ele de fato volte, como sempre volta o seu coração a nós e que derrame sobre nós o seu amor. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus Amém. nos abençoe. Amém, Padre. Abençoe a todos nós, abençoe muito o Senhor também, os padres que estão aqui, irmãos, freis, vi muitas pessoas também do nosso clero. Deus abençoe todos vocês. E cada um que veio aqui hoje participar com a gente, os que viram depois. Que maravilha. Espalhemos esse amor, gente. Maravilha. Amém. Amém, Padre. Muito Eu obrigada. que Então, agradeço. até breve, Padre Iago. Espero que também de forma presencial, Se né? Deus Como Deus também quiser. nos pede. E a gente, então, vai ficando por aqui, pessoal. Boa noite a todos. E boa noite a todos. Deus abençoe todos também, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.